Existe um motivo pelo qual tanta gente começa a ler literatura russa e sente o desconforto que não esperava. E não é porque os livros são difíceis ou impossíveis de entender e nem porque os autores são mais inteligentes do que a maioria. É porque em algum ponto da leitura a história para de parecer ficção e começa a parecer confissão. O personagem mente para si mesmo, se justifica, tenta parecer maior do que é, tenta escapar da culpa, tenta fingir que está no controle. E de repente o que era para ser apenas uma leitura vira outra coisa. Você reconhece aquele mecanismo, reconhece aquela rachadura, reconhece aquela guerra interna. Talvez seja exatamente por isso que a literatura russa parece tão mais profunda, porque ela não descreve apenas o ser humano por fora, ela entra no lugar onde ele mais tenta se esconder, a própria consciência. Quando você observa esses romances com mais atenção, o padrão começa a aparecer. Eles não se movem como histórias comuns, eles se comportam como experiências, como se cada personagem fosse colocado em uma situação específica, apenas para revelar algo sobre a própria mente. E o mais curioso é perceber que muitos desses livros foram escritos antes mesmo da psicologia moderna existir. Mesmo assim, eles parecem enxergar com precisão culpa, auto-engano, contradição, desejo, medo, necessidade de sentido. E quando isso começa a ficar claro, a literatura russa deixa de parecer apenas mais densa. Ela passa a ser uma tentativa séria de entender o ser humano quando ninguém mais está olhando. Quando parte da literatura conduz o leitor por eventos, algo acontece. Alguém reage, a história avança. Na literatura russa, um momento é outro. O acontecimento externo quase nunca é a parte mais importante. O que importa é o abalo interno que ele provoca. O personagem não está apenas vivendo uma situação, ele está sendo pressionado por ela até revelar quem realmente é. E isso muda completamente a experiência, porque você deixa de acompanhar apenas fatos. Você começa a acompanhar uma mente tentando sobreviver ao que sente, ao que pensa e ao que descobre sobre si mesma. E talvez seja por isso que esses livros incomodam, porque eles não parecem ficção, eles parecem reconhecimento. Os escritores russos não estavam apenas contando histórias, eles estavam investigando a mente humana sob pressão. Poucos fizeram isso com tanta intensidade quanto Fyodor Dostoevsky. Nos seus romances, os personagens não são apenas pessoas, são ideias colocadas à prova. Um acredita que pode ultrapassar a moral, outro acredita que o sofrimento salva, outro acredita que tudo é permitido. E essas ideias não ficam no discurso, elas são levadas até as consequências. Em Crime e Castigo, por exemplo, o protagonista acredita que é superior, acredita que pode ultrapassar limites morais. Mas depois do crime, algo começa a se romper. Não de forma dramática, mas de forma progressiva. Pequenas justificativas, pequenas paranoias, pequenas rachaduras, até que a própria mente já não consegue sustentar a imagem que criou. E esse é o verdadeiro conflito. Não é o crime, é o colapso interno. O próprio Dostoevsky parece entender esse conflito de forma quase intuitiva. Em Os Irmãos Karamazov aparece uma ideia que atravessa toda a obra dele, a de que o ser humano não é uma estrutura simples, ele é contraditório, capaz de desejar o bem e ao mesmo tempo caminhar em direção ao próprio sofrimento. Existe até uma provocação implícita ali, a de que se tudo fosse permitido o ser humano não se tornaria livre, ele se perderia. Porque a liberdade sem uma estrutura, ela não traz clareza, ela não te deixa livre de verdade, ela traz confusão. Isso é exatamente isso que os personagens demonstram. Eles não entram em crise apenas porque erram, eles entram em crise porque ao tentar viver sem limites internos, descobrem que não sabem mais quem são. E quando a mente entra em conflito, não existe para onde fugir. Talvez a engrenagem mais poderosa desses romances seja essa: o choque entre a imagem que a pessoa construiu de si mesma e aquilo que a consciência começa a mostrar quando ela é pressionada. Todo mundo faz isso. Todo mundo cria uma versão de si mais forte, mais justa, mais coerente, mas basta uma decisão errada e essa versão começa a falhar. A literatura russa entra exatamente nesse ponto. No momento em que a pessoa já não consegue sustentar completamente aquilo que acredita ser, e é aí que a história muda. Ela deixa de ser narrativa e vira exposição. E isso acontece de forma muito mais comum do que parece. A pessoa acredita que está no controle e que sabe exatamente quem é, mas basta uma situação específica, uma situação difícil, e ela reage do jeito que não reconhece. E o que vem depois quase nunca é mudança imediata, é justificativa. A mente começa a reorganizar a história para proteger a imagem que ela construiu de si mesma. E é exatamente esse momento que a literatura russa captura, o momento em que a pessoa percebe que não é tão coerente quanto imaginava. Outro exemplo e outro olhar curioso sobre a mente aparece em Lev Tolstói. Aqui o conflito não é explosivo, ele é gradual, pequenas escolhas, pequenos desejos, pequenas concessões. E com o tempo começam a pesar. Em Anna Karenina, o drama não é apenas o romance, é o atrito entre desejo e consciência. E não existe saída limpa. Talvez seja isso o mais real de tudo. Nem todo conflito explode, alguns desgastam. Com Anton Chekhov, o sofrimento é outro. É o peso da vida não vivida, a sensação de que o tempo passou. Que certas escolhas nunca mais poderão ser feitas. Não existe drama intenso, existe silêncio. É o conflito entre o passado, o presente e o futuro. E isso muitas vezes é ainda mais forte.
Afinal de contas, por que isso surgiu de fato? A Rússia vivia em tensão constante, pressão política, desigualdade, religiosidade intensa, e isso forçou os escritores a olhar para dentro, porque quando o mundo externo não oferece essa estabilidade, a única coisa que resta entender é a própria mente. E olhar para dentro nunca é confortável. No fundo, tudo gira em torno de uma pergunta: como viver sem mentir para si mesmo? Essa pergunta aparece em várias formas: culpa, dúvida, arrependimento, desejo, mas ela nunca desaparece 100%. Isso não fica só dentro dos livros, porque esse mesmo mecanismo continua acontecendo fora deles. No dia a dia, quase ninguém percebe quando começa a se afastar da própria consciência. A mudança não é clara, ela não acontece de uma vez. Ela vai se formando em pequenas decisões, em pequenas concessões, em pequenas distorções que parecem inofensivas no começo. A pessoa continua funcionando, continua vivendo normalmente, mas existe um pequeno desvio acontecendo. Esse desvio raramente aparece de forma direta. Ele aparece em forma de irritação, de respostas exageradas, de um cansaço que não se explica, de uma sensação constante de que algo não está encaixando direito. E o mais difícil é que, sem perceber, a mente tenta corrigir isso da única forma que conhece, criando novas justificativas, reorganizando a própria narrativa, tentando manter a imagem intacta. É exatamente esse movimento que os livros da literatura russa expõem, não como teoria, mas como experiência real, como exemplo. E depois que você reconhece esse padrão com clareza, fica muito mais difícil fingir que ele não existe. É por isso que a literatura russa é mais profunda. Não porque seja mais complexa, mas porque não evita o que é difícil. Ela entra nas contradições e permanece ali. É aqui que esses livros realmente mudam alguma coisa. Eles mostram que fugir da própria consciência não resolve nada, só adia, só remedia. Mostram que o auto-engano não protege, só acumula. Mostram que muitas das dores que sentimos não vêm apenas do mundo, mas da distância entre quem somos e quem fingimos ser. E quando você começa a perceber isso, algo muda. Você passa a se observar melhor, a questionar mais, a perceber padrões que antes passavam despercebidos. Isso traz uma forma diferente de clareza. Não confortável, mas real. Talvez seja por isso que esses livros continuam vivos. Porque eles não falam apenas sobre personagens ou contam uma história de ficção. Eles falam sobre a forma como cada um de nós pensa, decide e lida com a própria consciência. É por isso, exatamente, que eles incomodam. Porque no fundo, eles não mostram outra pessoa. Eles mostram você. Deixa eu te apresentar uma forma extremamente fácil de como você pode gerar renda passiva, e ainda por cima é em dólar. Existe uma ferramenta chamada Honey Game. Ela usa uma pequena parte do tráfego da sua internet que não está sendo utilizada para gerar créditos que depois você pode sacar. Acessando pelo link que está na descrição, você já começa com $3 de bônus, o equivalente a 3.000 créditos. O valor mínimo para saque é de $3, você já entra praticamente no limite da retirada. Isso significa menos tempo para conseguir sacar. Entra pelo link, faça o registro e baixe o aplicativo. Assim que ativar a conta, o bônus aparece automaticamente no seu painel. Já que você paga a internet todo mês, faz sentido deixar ela trabalhar para você. O link está na descrição.